Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, no domingo de hoje celebramos o segundo domingo depois de Pentecostes, o domingo dedicado a todos os santos locais. Comemoramos no último domingo todos os santos, domingo de todos os santos, e hoje a Santa Igreja comemora a sinaxe de todos os respectivos santos locais. No Evangelho de hoje, narrado por São Mateus, vimos que nosso Deus Salvador Jesus Cristo, após a prisão de João Batista e após ter sido tentado pelo diabo no deserto durante 40 dias, finalmente iniciou sua pregação apostólica, anunciando a todos: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E após ele iniciar essa pregação, a primeira coisa que ele fez foi logo alistar os seus discípulos. Esses discípulos que foram seus fiéis seguidores até o fim, com exceção daquele que seria designado para ser o filho da perdição, Judas, traidor. Fora isso, todos eles foram chamados do nosso Senhor e todos seguiram até o fim. O primeiro chamado foi André, que era de Betsaida, irmão de Pedro, seu irmão mais velho, que foi o primeiro discípulo que nosso Senhor chamou com as palavras: segue-me. E ele largou tudo e o seguiu. A profissão de André também era pescador, juntamente com seu irmão Pedro, que possuía um negócio, uma sociedade de pescaria. E então, após André, depois foram chamados Pedro, depois outros discípulos, como o Evangelho de hoje mesmo nos narrou, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, imediatamente largaram não só o seu negócio, como também até a sua família, ou seja, o seu pai Zebedeu. Imediatamente o Senhor disse: segui-me, e eles imediatamente abandonaram o seu pai e as redes e o seguiram imediatamente. E então aqui nosso Senhor iniciou o seu chamado apostólico, ou seja, chamada por nosso próprio Salvador, daqueles seriam os seus discípulos, os seus fiéis seguidores até o fim. E quando nós nos perguntamos a respeito do chamado apostólico, temos que refletir que esse chamado ecoa, essas palavras: segui-me, eu vos farei pescadores de homens, são palavras que ecoam, porque são palavras de vida eterna, são vivas e ecoam desde aquele tempo até todos os tempos. Todas as gerações, em todos os tempos, todas as cidades, todas as eras, todos os tipos de nações, essas palavras segui-me, elas ecoam, são de vida eterna e são tão poderosíssimas que em todos os tempos, todas as gerações, essas palavras continuam a arrebatarem pessoas para serem discípulos de nosso Senhor. Não só discípulos, mas apóstolos. E quando nós nos perguntamos como esse chamado apostólico se atualiza nos dias de hoje, de que maneira familiar nós temos o chamado apostólico para nós? De maneira geral, todos os cristãos foram chamados, obviamente, para o chamado apostólico, mas esse chamado, na verdade, se atualiza. E ele se atualizou e se tornou familiar ao longo das eras, e em nossa época temos familiaridade com o chamado apostólico a respeito de quê? Do monasticismo. O chamado apostólico, ao longo das eras, se desenvolveu. E não só podemos dizer que ele simplesmente se tornou familiar, mas o total cumprimento do chamado apostólico tornou-se aquilo que é o monasticismo, ou seja, a vida dos veneráveis monges e monjas. O chamado apostólico, como bem nos explica São Doroteu de Gaza, Abba Doroteu, em uma palavra nós podemos resumir, poucas palavras nós podemos resumir o que é o chamado apostólico, quando nós entendemos o que é o monaquismo. O monaquismo, exatamente em poucas palavras, como nos explica Abba Doroteu, é exatamente aquilo que, para tudo que todos os cristãos são obrigados a oferecerem a Deus, ou seja, quando nós somos batizados, nós fazemos votos e fizemos promessa a Deus que iríamos abandonar tudo o que é o demônio, o diabo, o pecado, nossas paixões, e iríamos seguir nosso Senhor. Esse é algo que é obrigatório e compulsório para todos os cristãos. Entretanto, para aqueles que oferecem algo a mais, como um sacrifício pessoal, um tributo, uma oferta de aroma agradável ao Senhor de maneira extraordinária, assim podemos dizer, esses são aqueles que oferecem. Primeira coisa, abandonam a família por conta da sobrenatural castidade. E aqueles que abandonam o que nós chamamos de buscas, negócios, aspirações terrenas para cumprirem a não possessividade. Significa que, para além de tudo o que nosso Senhor pede de todos os cristãos, alguns atualizaram o chamado apostólico, porque na verdade foram isso que os discípulos receberam dessas palavras poderosas, que ecoaram em suas almas e corações, no qual nosso Senhor transformou esses homens em também pescadores
de almas e corações para ele. Esses homens que foram transformados suas almas e seus corações, e se tornando também pescadores de corações e almas para ele, foram aqueles que te receberam essas palavras e abandonaram tudo e seguiram no Senhor através das palavras, segui-me. E, portanto, isso é atualizado na familiaridade que nós temos atualmente com o monaquismo. Portanto, o Abba Doroteu nos explicou aí brevemente de que para tudo que todos os cristãos são obrigados a fazerem, ou seja, aquilo que é ilícito, nós somos obrigados a deixarmos para trás. O pecado, nossas paixões, nossos vícios, mas existem coisas lícitas, permissíveis, que mesmo assim, que na verdade não são pecados, na verdade não haveria nada de mal continuarmos com essas coisas. Pelo contrário, são coisas abençoadas, benditas. Ter uma família é algo que o Senhor abençoa. Ter um negócio capaz de sustentar com nossas mãos a nossa família também é algo cheio de glória e cheio de bênçãos. Afinal de contas, aquele que possui uma família e que Deus deu forças para sustentar sua família, com o seu sustento, com a obra de suas mãos, esse é dito um homem bendito. Entretanto, quando nós dizemos o chamado apostólico, até mesmo essas coisas que são permitidas, ilícitas, a alguém, por algum motivo, ao longo de todas as eras, sempre esteve ecoando em sua alma e misteriosamente essas palavras disseram que essas pessoas deveriam largar até mesmo o que era permitido para oferecerem como oferta, tributo, como um sacrifício extra a nosso Senhor, ofereceram suas vidas como holocausto vivo, renunciando até mesmo aquilo que era lícito. Em duas palavras, para ter uma sobrenatural castidade, aquilo que era a renúncia da família, e para ter a não possessividade, que é a maior de todas as virtudes, abandonando até mesmo as aspirações, as buscas, as profissões, as carreiras terrenas. Portanto, aí vimos em uma palavra como nossos santos padres nos ensinaram, que é o chamado apostólico. O chamado apostólico é familiar a nós, e nós, ao longo do desenvolvimento das eras, daquilo que é o monaquismo. São Teodoro Estudita também nos diz que o primeiro monastério, a primeira organização monacal, foi o bando dos apóstolos. E quem era o bando dos apóstolos? Os 12, juntamente com o seu abade, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E por isso São Teodoro Estudita nos mostra que aí nosso Senhor fundou o primeiro monastério, ele como abade e os seus 12 como seus 12 monges que largaram tudo para segui-lo. Como nós vimos que João e Tiago de Zebedeu imediatamente deixaram o pai, seus negócios, o seguiram, e Pedro e alguns outros, embora não tinham família, eram casados, imediatamente abandonaram suas esposas, seus filhos e seguiram o caminho do Senhor. Se alguma dessas esposas acompanhavam eles, aí era uma questão delas, pessoal, mas a verdade é que eles resolveram seguir nosso Senhor. Se em algum momento nós vimos que nosso Senhor, quando passa, por exemplo, em Cafarnaum, e depois disso visita também aquilo que é quando passa por Betsaida, aquilo que é a sogra de Pedro, não significa que essas pessoas estavam presas às suas famílias, abandonaram tudo e todos para seguirem a nosso Senhor. E por isso tivemos aí os primeiros, podemos dizer assim, os primeiros grandes monges foram os próprios apóstolos e atualmente os apóstolos são atualizados na vida dos veneráveis monges e monjas. Pois bem, mas além disso, é claro que o Evangelho não foi escrito apenas para monges. Longe de nós pensarmos tal coisa, e seria uma verdadeira idiotice imaginar que o Evangelho foi escrito especialmente para um grupo seleto de pessoas dentro de uma casta separada do cristianismo. É claro que o chamado apostólico, como vos disse, de maneira estrita e atualizada e familiar, significa o monaquismo. É o chamado apostólico em sua maior cumprimento e plenitude, em maior perfeição. Entretanto, de maneira abrangente, todos os cristãos ortodoxos foram chamados para também seguir o Senhor. E essas palavras, seguir-me, são também aplicados para todos os cristãos. Ainda que em todas as eras, seja no Egito, na Síria, até mesmo no Ocidente, mesmo na América, já temos monges, essas palavras atraíram essas pessoas de maneira estrita para o chamado apostólico. O chamado apóstolo de maneira abrangente significa que todos os cristãos em seu batismo também devem seguir o nosso Senhor e tornarem seus discípulos. Ainda que, volto a dizer, de maneira estrita e perfeita, o chamado apostólico é atualizado na vida monacal, é familiar para nós na vida monacal. Como muito bem Abba Doroteu já vos ensinou e vos explicou com as palavras maravilhosas de que até mesmo aquilo que era permitido, os apóstolos abandonaram por amor ao Senhor. E isso, quem é que faz isso hoje em dia? Quem que até mesmo aquilo que além do que é proibido, as paixões do pecado, abandonam coisas até permissíveis? Os monges. Então, de maneira estrita, os monges atualizam o chamado apostólico, mas é claro, queridos amados cristãos ortodoxos, que todos nós, quando fomos batizados em Cristo,
decidimos e prometemos que iríamos denunciar ao mundo as suas paixões e seguir o nosso Senhor. Então, de maneira abrangente, o Evangelho foi escrito para todos os cristãos e, de maneira abrangente, todos nós também somos chamados, de alguma maneira especial, a seguir nosso Senhor e abandonar o mundo e suas paixões. Pois bem, então a questão é, como é que nós, no mundo, com família e com nossos negócios, afinal de contas, se temos família, automaticamente temos que estar involucrado em algum trabalho no qual, com nossas mãos, sustentemos nossa família. Aquele que não quer trabalhar, que também não come. E aquele que tem família, tem que dar de comer e, portanto, tem que trabalhar. Como é, vos pergunto, como é que uma pessoa, então, no mundo, como a maioria de nós, pode, mesmo estando no mundo, atualizar para si a perfeição e o cumprimento do chamado apostólico, ainda que não seja um monge? Existe alguma maneira, ou seria um ideal apenas coisas mentais, um ideal, uma bandeira do cristianismo, como muitos pensam que isso trata de uma utopia? Não. Não, queridos amados cristãos ortodoxos, vou vos mostrar agora, através de algumas explicações de nossos santos padres, como, não de maneira simbólica apenas, mas de maneira real, ainda que nós não somos monges, no estrito chamado apostólico, de abandonar tudo e seguir ao Senhor, nós também, em nossas realidades, como homens casados ou pessoas solteiras do mundo, também possuem a capacidade, conforme a volição bem trabalhada, de seguir nosso Senhor e deixarem que esse chamado ecoe, mesmo que nós não sejamos apóstolos, ou seja, monges. Como nós vamos então realizar isso? Em primeiro lugar, nós temos que novamente frisar bem. O Evangelho não foi escrito para um grupo seleto de pessoas e não é apenas um grupo perfeito como os monges que tem a obrigação de seguir o Evangelho de maneira perfeita para ser santo como o Pai Celestial é santo. Quem pensa assim está equivocado e nós não damos nenhum tipo de aval segundo as suas opiniões, como está inclusive em moda de dar muitas desculpas justificativas que as pessoas não conseguem viver os jejuns e as regras da igreja porque não são monges, que isso talvez são para os monges. Não, isso não tem nada a ver e nós vamos agora mesmo entrar nesse universo a respeito do mundo laico. Como é que o mundo laico pode atualizar em si o chamado apostólico? Pois bem, meus amados queridos cristãos ortodoxos, vamos juntos trabalhar um pouco nesse tema primordial, especialmente nossa geração fraca, que é a geração mais fraca que já nasceu, que é a mais fraca que vai existir. Porém, se nós ficarmos murmurando e reclamando que somos fracos e não trabalharmos algo, essa paralisia não vai nos levar a nada. Sim, é verdade que os santos padres profetizaram que a nossa geração seria mais fraca, onde nem santidade seria vista em nós, seríamos pessoas quase irreconhecíveis como os cristãos. Apenas seríamos diferentes dos outros do mundo pela fé que guardamos. Isso já se cumpriu. Somos realmente a geração mais perversa, mais bestial, a mais sem significância em termos de santidade. Porém, o que é que nós vamos fazer? Nos conformamos com isso ou pelo menos morrer lutando e fazer algo efetivo aqui e agora? E o que nós podemos dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, falemos primeiro da família. Em relação a não renunciar à família, mas possuindo família, como atualizar o chamado apostólico? Se os monges a renunciaram, mesmo que fosse permitida por amor a Cristo, nós sempre temos outro chamado, outra vocação. E nós não abandonamos nossa família, não podemos fazer isso de maneira negligente. Seria até mesmo uma covardia. Então, como é que nós atualizamos aí o chamado apostólico, primeiramente em relação à vida familiar? Quando o homem ou a mulher colocam acima de tudo, como prioridade, como no auge de sua carreira como homem e mulher, colocam como prioridade superior a vida em Cristo, é aí que automaticamente em suas famílias irão também estar atualizando o chamado apostólico de seguir-me. E isso se dará de que maneira? Quando um homem e uma mulher entendem que a única maneira que Deus os uniu em um time, em uma equipe de dois, foi só por um único motivo. O mundo tem as suas conclusões e o mundo resolve como homens e mulheres se unem. Mas quando nós dizemos que os cristãos foram chamados à fé e possuem família, há que entender que Deus uniu esse time de dois, essa equipe, com um único objetivo, que ambos juntos colocassem em suas vidas de maneiras mais fácil, mais acessível a cada um, aquilo que é a prioridade do reino dos céus e sua justiça. Como? Sabe-se comprovadamente que quando o homem e a mulher entendem isso, eles entendem que nosso Senhor os uniu, Deus os fez os conhecer, para que juntos fossem mais fáceis, em vez de serem mundanos, em vez de serem pessoas completamente fornicadoras e promíscuas, fossem piedosos.
em vez de serem pessoas completamente mundanizadas e completamente vulgares, fossem mais jejuadores. Para que tivessem mais força de estarem juntos, rezando as suas regras de oração de manhã e à noite. Ou seja, em uma só palavra, Deus uniu uma equipe, um time de dois, com o único objetivo, para que juntos carregassem um jugo. Por isso, daí vem a palavra cônjuge, ou seja, aquele que, de maneira coordenada, carrega um jugo. E quando um casal, um homem ou uma mulher, entende que for um time formado por Deus, uma equipe de dois, para que pudessem ter acessível o reino dos céus, eles então irão adequar toda a sua rotina, toda a sua vida como prioridade máxima o reino dos céus, entendendo que o único objetivo da formação dessa equipe, ou seja, o único objetivo de um matrimônio, é que essa equipe será formada para juntos conseguirem concluir as obras de Deus de maneira essencial, de maneira visceral, e irão entender aquilo que é a aquisição do Espírito Santo. Os seus filhos não serão criados, portanto, segundo os padrões do mundo. O mundo tem as suas regras de como criar os filhos. Nós, quando entendemos que o matrimônio foi uma equipe que foi formada por Deus para o reino dos céus, então criaremos os filhos não segundo os padrões do mundo, criaremos os filhos segundo como a igreja nos diz que devemos criar. Quando um casal entende isso, então automaticamente todo o seu modo de vida estará centrado em Cristo, em uma vida em Cristo, e então aí mesmo casados, na questão familiar, que é o que nós estamos falando aqui agora, em requisito familiar, então automaticamente eles estarão atualizando o chamado apostólico, a imperfeição em suas vidas. E oferecerão, portanto, sabendo que a maneira que criam seus filhos, ou no momento oportuno, oferecerão a Deus aquilo que são a sua oferta e o seu sacrifício a Deus. Ainda que sejam pobres, ainda que passam fome. Não importa, quando as pessoas entendem que foram uma equipe de dois cônjuges, para juntos carregarem um jugo, que é a cruz do reino dos céus, que nos abre as portas da Jerusalém Celeste, e que no final dos tempos, em um momento nós ofereceremos alguns tributos, não importa o nosso poder aquisitivo, nós ofereceremos alguns tributos e sacrifícios a Deus, por sermos casados, que são os nossos amados filhos. Mas nós devemos oferecer eles de que maneira? Completamente preparados para terem sido cumpridores daquilo que foi o objetivo de um matrimônio. Gerar filhos não para nós. Nós não geramos filhos para nós no matrimônio ortodoxo. Geramos filhos para oferecer como sacrifício a Cristo. Ou seja, criando eles de uma maneira que garantiremos que não importa os altos e baixos, eles serão oferta de aroma agradável, incenso agradável a Deus, como nossa oferta de que esse foi o fim do meu trabalho para ti, ó Senhor. Eu e minha mulher trabalhamos e aqui está a geração que te entreguei, através do meu duro trabalho como cristão. Quando a pessoa entende isso de coração, automaticamente na questão familiar, ainda que ela não abandonou a família, sendo algo permitido e abençoado, ela atualiza aí a perfeição do chamado apostólico na questão familiar. Em relação ao que nós chamamos a outra parte, a aspiração e busca por carreira e profissão terrenas. Como é que nós podemos atualizar se nós temos família? Automaticamente já vem como acréscimo a obrigação de ter um negócio, uma profissão, que com nossas mãos pedimos a Deus forças para sustentar essa tal família. Isso não tem problema nenhum. Os monges, voltam a dizer, renunciam a essas duas coisas que eram permitidas como oferta extra. E por isso são os apóstolos, mais familiarmente falando, em nossa geração. E nós, em relação aos nossos negócios, se nós temos família, temos que ter alguma profissão da qual sustentamos essa família. Como é que nós atualizamos, portanto, esse chamado apostólico em relação às nossas profissões? Porque aí nós não estaremos naquilo que é o máximo da virtude, que é a não possessividade. Mas ela será justificada em relação à família. A quem tem família pode justificar-se por não estar cumprindo o alto grau elevado de não possuir nada. Se ele possui família, ele tem o direito abençoado, o poder de possuir coisas, não há problema nenhum. Como é então que ele irá agora aperfeiçoar esta carreira, essa profissão, as suas ânsias terrenas em prol de sua família, sem deixar de cumprir a perfeição do chamado apostólico? Em relação aos nossos negócios e profissões, é simples, queridos amados cristãos ortodoxos. Quando nós visualizamos que, novamente, a prioridade máxima de nosso trabalho tem que ser Cristo, o serviço divino, e a igreja, automaticamente o nosso trabalho estará em função daquilo que é o reino dos céus. Significa que nós, de cara, já não vamos procurar uma profissão ou um trabalho que tenha que ele, simplesmente, adequar a si
a vida espiritual. Ao contrário, é a nossa profissão e nosso trabalho que tem que estar adequado ao serviço divino e à vida da igreja. Quando nós entendemos isso, não vamos procurar qualquer tipo de profissão como desviolados. A nossa vocação, nossas aspirações estarão sempre subjugadas e adequadas e acomodadas em tudo à nossa vida da igreja. E não ao contrário, como muitos querem fazer, adequar a vida da igreja, justificando com desculpas o seu suposta profissão e trabalho. Isso não é permitido a nenhum de nós cristãos. Ao contrário, todos podem trabalhar para as suas famílias, desde que eles trabalhem a sua profissão, nunca sirva de justificativas para não estarmos todos os domingos da igreja incessantemente louvando ao Senhor, como foi escrito, que desde os Atos dos Apóstolos tem que ser assim até o fim. O Evangelho não foi modificado. O Atos dos Apóstolos foi modificado quando diz que todos reunimos em ação de graças, louvando ao Senhor em assembleia. Isso foi dado a todos. Quebrando na quebra do pão, participando juntos da quebra do pão eucarístico. Portanto, se algum tipo de profissão, trabalho, hobby, se algum tipo de esporte, se algum tipo de modalidade de vida está sendo desadequada a estar colocando o reino dos céus em primeiro lugar, significa que aí nós então, ainda que nós tenhamos família, tenhamos profissão justificada pela família, essa profissão de fato está nos maculando em relação ao chamado apostólico. E se às vezes isso parece muito difícil, adequar o hobby, adequar o nosso trabalho, acomodar a nossa família e o modo de vida dessa família à igreja, então nós temos que parar, reconhecer que está sendo difícil e rezar a Deus, orar a Deus. Senhor, dai-me a graça de cumprir os teus mandamentos. Eu tenho um desejo de, mesmo casado e com profissão, atualizar na perfeição o chamado apostólico. E como que se atualiza o chamado apostólico? Colocando em primeiro lugar Cristo e o cumprimento dos seus mandamentos. Não assumindo nada em detrimento de Cristo e de seus mandamentos. E isso significa, na prática, ainda que não sejamos monges, atualizar o chamado apostólico. Em primeiro lugar, Cristo e o cumprimento dos seus mandamentos. E então, por mais que pareça difícil, há épocas de nossa vida que nós não sabemos. E nós oramos muito, incessantemente, Senhor, dá-me a graça de ter alguma profissão, algum trabalho que, além de ser honesto e digno para sustentar minha família, ele se adeque, se acomode mais facilmente à minha vida na igreja. O que acontece? Todos nós somos testemunhas. Quando as pessoas oram de coração e Cristo vê o real desejo dessas pessoas de estar em primeiro lugar com as suas famílias e o seu trabalho no reino dos céus, não demora, mas rapidamente, sem demora, Deus nos adequa a alguma resposta, a alguma profissão, a algum trabalho que priorize de maneira pacífica em nossa vida o reino dos céus e o serviço divino. Mas Ele olha o nosso desejo e olha a nossa oração. Se nós de coração pedimos e temos esse desejo, toda a nossa vida em piscar de olhos, sem demora, nosso Senhor começa, vendo que nós colocamos o reino dos céus em primeiro lugar e sua justiça, Ele começa a dar tudo por acréscimo, como Ele prometeu. Significa dar tudo por acréscimo? Não é abundância e riquezas. Tudo por acréscimo significa o seguinte, que quando uma pessoa coloca o reino dos céus e o cumprimento dos mandamentos em primeiro lugar, automaticamente Deus sai adequando, Ele mesmo sabe como cada um colocar tudo acomodado ao reino dos céus para que a pessoa tranquilamente, se a sua consciência está pesada, sempre poderia estar presente na igreja e nos ofícios e em sua casa, ter horário, tempo, disciplina para estar orando de manhã, orando à noite, jejuando com sua esposa, jejuando com esse time que foi dado a ele para que ele jejue mais facilmente, dando a ele esse time, essa equipe, para que ele gere ofertas agradáveis ao Senhor, que são os seus filhos, e criando-os como holocaustos vivos daquilo que é o cumprimento dos mandamentos. E as pessoas que são solteiras, automaticamente, elas possuem aquilo que são célibes, eles possuem toda uma comunidade, que sempre será formada uma comunidade local, da qual dará suporte para que as pessoas também sabem que sozinho uma pessoa se perde facilmente, sozinho uma pessoa é difícil ser casta, sozinho uma pessoa é difícil que jejue, sozinho uma pessoa é difícil manter sua regra de oração. Então, para isso, ela sempre ganha também uma comunidade, que é a sua família muito mais prioritária que a própria família de corpo e sangue. E quando nós colocamos a nossa família de comunidade em primeiro lugar, até do que a nossa família de sangue, nós estamos dizendo a Cristo o seguinte: eu considero tu e teu Pai Celestial e teu Espírito os meus verdadeiros, dignos de serem chamados minha família. Como nosso Senhor mesmo disse: eis aí tua mãe e teus irmãos. E eles: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que cumprem a vontade de meu Pai Celestial. Quando nós também fazemos esse movimento e dizemos: Senhor, eu considero o teu Pai Celestial, a ti, meu Salvador, e o teu Santo Espírito, mais do que qualquer coisa na minha vida.
Então a tua Santíssima Theotokos, todos os teus santos e os irmãos que tu me destes passarão a ser minha família em primeiro lugar. Quanto ao assunto de sangue, estarão em segundo plano. E essa mudança de mente, onde nós não somos obrigados tampouco a estarmos, vamos dizer assim, como posso dizer assim, sempre subordinados a esses sentimentalismos e essas emoções em relação a pessoas de carne e apenas parentes em relação ao nosso sangue. Muito mais devemos estar involucrados com os parentes que Deus nos deu pelo Espírito. Os que nasceram da água e do Espírito são muito mais parentes nossos do que os nossos familiares que não aderiram à fé. É por isso que quando nós mudamos a mente e aceitamos isso, automaticamente, seja mesmo solteiro, ele sempre tem a sua mente organizada para que coloque em prioridade o reino dos céus e sua justiça. E então, meus amados cristãos ortodoxos, posso vos dar aqui 3 grandes exemplos da vida de nossos padres que nos mostram como é que essas pessoas aqui no mundo conseguiram atualizar em si a perfeição do chamado apostólico. 2 episódios sobre a vida de Santo Antão Grande e um episódio é da vida de São Macário. Primeiramente, na vida de Santo Antônio, certa vez ele havia sido tentado por um pensamento de que ele havia se tornado o maior dos monges de todos os tempos. Sendo ele o pai fundador do monaquismo, aparentemente, institucionalmente falando, ainda que vale lembrar, o monaquismo não foi fundado por Santo Antão. Santo Antão foi o primeiro a conseguir desenvolver o monaquismo da maneira mais dura e inimaginável possível. Mas vale lembrar, e colocar isso inclusive em moda em sua época, de mostrar que esse estilo de vida, pela graça de Deus, seria agora aplicável a toda uma geração, até o fim dos tempos, uma instituição chamada monaquismo, a ordem dos monges. Entretanto, antes mesmo de Antão, como ele mesmo foi provado por Deus, havia Paulo de Tebas, o solitário, que muito antes de ele ir ao deserto, Paulo de Tebas já vivia isolado, e só para que o seu nome na história não passasse despercebido, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo guiou Antônio para conhecer Paulo de Tebas, que longe de monges, longe de tudo e todos, já havia vivido numa caverna com Elias, antes mesmo de então começar aquilo que era o monaquismo. E entretanto, quando Antônio estava em seu auge de sabedoria e virtude, tentado pelo pensamento de que não havia ninguém mais santo em sua geração do que ele, nosso Senhor, para mostrá-lo a humildade, então, vendo que no coração dele ele era inocente, não estava querendo esse orgulho para ele, o mostrou e disse o seguinte: Antônio, vai até a cidade e visita, portanto, um casal que verás aí, que possui um estilo de vida muito mais santo que tu. Em todos os 60 anos de deserto que tu tens, esse casal é muito mais santo que tu. E então Antônio rapidamente abandonou o seu deserto da Tebaída e correu para Alexandria. E quando ele chegou lá, foi diretamente ao endereço que Nosso Senhor havia dado a ele por revelação, e ele bateu na porta, e quando abriu, um casal realmente abriu a porta, e ele disse: quero saber que tipo de vida célebre vós vivais aqui. E eles muito humildemente disseram que não havia nada de comum, eram pessoas completamente ordinárias, não havia nada de especial, que ele estava equivocado. Ele disse: só Santo Padre, aqui não há nada de especial, aqui são pessoas comuns e nós vivemos assim. E ele, inculcado, sabendo que algo havia de misterioso na vida desse casal, perguntou: ok, mas diga-me, como é a rotina de vocês? O que vocês fazem no dia a dia? E esse casal respondeu o seguinte: bem, venerável Padre, Deus é testemunha de que desde que nós casamos, nós decidimos a partir daí, por exemplo, viver como irmãos. E o que nós fazemos? Pela madrugada, nós nos vestimos com roupas pretas, rasgadas, surradas, passamos a noite em vigília, orando ao Senhor. Pela manhã nós nos despedimos e cada um sai para trabalhar em suas profissões, passamos o dia em oração, depois nós nos reunimos de novo, eu e minha mulher, nós nos vestimos de preto, rezamos as orações a Deus, e depois chega o dia e fazemos isso ao longo do dia sempre. Essa é a nossa vida de oração. Pela noite nós, em vez de dormirmos, estamos sempre orando a Deus. De dia nós trabalhamos, e tudo que nós ganhamos de renda, de salário, nós dividimos em 3 partes. A primeira parte nós guardamos para o nosso sustento. A outra parte nós damos para a igreja. E outra parte nós damos para os pobres. E então aí se emocionou, vendo que esse casal, mesmo no mundo, se ter abandonado o mundo para viver em jejum, asceticismo, sagacidade dentro do deserto, havia adquirido mais virtude e mais santidade que o próprio Antão em todos os seus anos de deserto. Depois disso, houve outro episódio, onde Santo Antão foi revelado a ele também que havia um certo alfaiate em Alexandria, que também possuía muito mais santidade que o mesmo Antônio do Egito. E então Santo Antônio foi ao endereço desse alfaiate, bateu em sua porta e perguntou: aqui vive um santo homem e foi revelado, diga-me quem é e o que fazes.
E ele disse, estás equivocado, Santo Padre, aqui só vivi eu na minha profissão, sou um simples alfaiate e não há nada de especial em mim. E ele novamente disse, por obediência, diga-me, como é o estilo de vida que tu levas? Ele disse, bem, o que acontece é o seguinte, todos os dias, quando me levanto de minha cama, um grande sentimento de compulsão e estremecimento invade minha alma. E olhando durante a manhã e durante a noite a janela da minha oficina, do meu escritório, como alfaiate, eu vejo as pessoas de Alexandria levantando, trabalhando, indo para aqui, indo para colar, e um grande pensamento eu guardo em minha mente desde que eu me entendo. Todas essas pessoas agora, alfaiate, eu digo a mim mesmo, estão todas sendo santas e se salvando. Só tu em toda essa cidade és um pecador e parece que nunca te salvarás, pois não tem conceito. Então, esse pensamento não sai de minha mente. Todos os dias eu vejo todas as pessoas e vejo que todas estão sendo santas, todas estão sendo trabalhadas, mas eu penso a mim, só tu, alfaiate, não tem jeito, não tens conserto, nunca poderá ser salvo. E esse é o pensamento que eu mantenho dentro de mim. E Antônio naquele momento viu que essa humildade, esse pensamento constante de considerar-se um pecador por esse alfaiate, havia feito com que ele houvesse adquirido grande virtude e audácia diante do Senhor e purificação dos seus pecados. E havia adquirido mais santidade que o próprio Antônio, pai dos monges, no deserto. E um outro episódio da vida de São Macário, o Grande, que também foi revelado a ele, em certo momento, de que havia na cidade de Alexandria também duas mulheres que eram muito mais santas do que o próprio Macário, dentre os 40 anos que ele já havia gastado até aquele então no deserto. E ele foi ao endereço que o foi revelado e bateu na porta, e então as mulheres o receberam. E ele perguntou, ó senhoras de Deus, que fazeis aqui? Que tipo de regra de vida manteis? E elas responderam que, bem, aqui nós não fazemos nada de especial, ó Santo Padre Macário. O que nós fazemos é o seguinte, nós sempre tivemos um desejo de sermos monjas. Assim que casamos, eu casei com o irmão, nós somos duas mulheres e casamos com dois irmãos. E o que acontece é que nós tivemos o desejo de sermos monjas. Abandonamos os maridos e seguimos para um convento. Eles não nos deixaram. Por obediência, como eles não nos deram a bênção para sermos monjas, nós não podemos ser monjas. Mas a partir daquele dia, nós decidimos, já que não podíamos ser monjas, que nós iríamos ter uma regra de vida rígida conosco. E qual é essa regra de vida que vocês têm? Perguntou o Abba Macário. E elas disseram, nós decidimos que daquele dia até o fim de nossas vidas, enquanto nossos maridos vivessem, número 1, nós seríamos obedientes a eles em tudo. Jamais iríamos levantar a voz para eles, e em tudo o que eles nos pedissem, seríamos obedientes e subordinados a eles até o fim. E em segundo lugar, dissemos que nunca iríamos proferir uma só palavra de discussão ou palavra altiva entre nós duas e entre nossos maridos. Iríamos guardar a temperança máxima das palavras. E nesse momento, o Abba Macário ergueu as mãos ao céu e proclamou a seguinte oração ao nosso Senhor. Ó Deus Salvador Jesus, bendito és tu, que não vejo agora que não procuras monges, nem leigos, nem casados, nem virgens. Procuras simplesmente, não fazes distinção entre modos de vida. Apenas procuras aqueles corações que estão prontos para fazer de boa vontade o cumprimento dos teus mandamentos. E disso, Abba Macário teve um grande ensinamento, de que Deus não procura nem monges, nem casados, nem virgens, nem solteiros. Ele procura aqueles que estão dispostos, de boa vontade, de boa volição, em realizar os mandamentos. E aí Abba Macário viu que essas mulheres eram muito mais santas que ele, em grau de aquisição do Espírito Santo, que até mesmo ele que vivia no deserto. Portanto, temos 3 exemplos, meus amados cristãos ortodoxos, de que é totalmente possível. Primeiro, é ordenança de Deus para nós. Que ainda que nós não sigamos Cristo em seus passos através do chamado apostólico, como os monges fazem, temos que seguir nossas realidades, também a perfeito cumprimento dos mandamentos, colocando Cristo e esses mesmos mandamentos em prioridade máxima em nossas vidas. E o que acontece, amados cristãos ortodoxos, quando nós realizamos esse modo de vida, é que algo maravilhoso acontece. Assim como aqueles que abandonaram o mundo, seguiram a Cristo, e ele disse, segui-me e farei de vós pescadores de homens. Assim como isso ocorreu com aqueles de outrora, assim ocorre com todas essas pessoas, caso elas também sigam o nosso Senhor e seus mandamentos. Misteriosamente, sem nem entendermos, pessoas começam a serem capturadas pelas redes de pescaria de almas e de corações. Basta que uma pessoa viva os mandamentos,
abandone o mundo e siga esses passos de nosso Senhor, seguindo misteriosamente. Invisíveis redes de graça começam a capturar almas e corações de homens e não de peixes. O que acontece é que aqui nós temos que, quando uma pessoa vive autenticamente o modo de vida cristão e segue a nosso Senhor, ele realmente torna todos os seus seguidores pescadores de homens. Como isso ocorre? Ocorre da seguinte maneira. Nosso Senhor prometeu que todos aqueles que o seguissem, ele faria. Daí essa palavra ecoa, é uma palavra viva, e ela ecoa até que haja mundo. E o que acontece é que aqueles que o seguem, automaticamente algo ocorre neles, que eles possuem redes que atraem pessoas. Desde que vivam com prioridade máxima, sendo monges ou leigos, aquilo que é Cristo, o reino dos céus e os seus mandamentos. Portanto, como é que isso ocorre? Ocorre que silenciosamente, sem nenhum tipo de pregação verbal de palavra, nosso Senhor, vendo que nós abandonamos tudo e o seguimos, automaticamente, sem nenhum tipo de palavra, sem nenhum tipo de pregação verbal, como os apóstolos fizeram. Se nós estudamos a vida de Pedro, Paulo, ainda que Paulo pregou em certas ocasiões, a primeira pregação dele em certa ocasião nunca era pela palavra. É uma falsa interpretação da Escritura pensar que a pregação, isso chama-se proselitismo. É uma heresia terrível, condenada pelos santos padres. Nós não temos autorização nenhuma de pregar por palavras o Evangelho. Isto é até um preleste. É uma heresia chamada proselitismo e isso é condenado pela Santa Igreja em seus concílios. Qual é a maneira que se prega então o Evangelho? Em primeiro lugar, a única coisa que nós temos autorização de mostrar a alguém sobre o que é a Igreja Ortodoxa e quem é Cristo, e Cristo está onde? Na ortodoxia, é através de um modo de vida. A pregação pelas atitudes e pelos atos, pelas obras da virtude, são muito mais eficazes, muito mais poderosas a médio e longo prazo do que palavras que são muito, às vezes, desprovidas de testemunho vivo e de coerência com os nossos atos. Em primeiro lugar, quem de nós pode dizer que tem coerência do que diz e o que faz? Eu mesmo não tenho nenhuma coerência. E queria Deus que me desse a força de viver metade ou 1/10 daquilo que digo nos sermões, que fosse o que eu colocasse em prática. Deus me desse a graça de 10% ao menos fosse aquilo que fosse o meu estilo de vida. Quem de nós, portanto, pode ser louco o suficiente para dizer que tem capacidade de falar, pregar a palavra de Deus para outras pessoas que não estão ainda preparadas e convertidas, baseando-se nos próprios atos? Automaticamente a nossa carapuça cai, nossa máscara da virtude cai, e nós, como vemos que nós não temos virtude, é melhor que nos silenciemos, porque fica muito feio, e é assustador, assombroso, e afasta as pessoas da igreja e do evangelho, quando nós falamos coisas que nós não podemos cumprir. Portanto, para aqueles que já estão na fé, aí sim entra o momento da pregação. Primeiro, quando Paulo pregou aos judeus, e os judeus não necessitavam catecismo. Os judeus já estavam muito bem catequizados há anos, desde Moisés. O que mais se ensinaria aos judeus? Eles precisavam de conversão e vergonha na cara. Quanto à doutrina, o que mais ensinaria o judeu naquela época? Precisavam, na verdade, abrir os seus corações para o reino dos céus. Por isso Paulo pregou. E Pedro também deu um discurso audível no seu primeiro grande sermão e converteu pessoas. Quem essas pessoas? Judeus, todas as nações já estavam ali. Os pagãos seriam depois. E como é que os pagãos ouviram a pregação dos apóstolos? Pela brutal vida que eles levavam em humildade e submissão ao próximo. Nisso foram vendo seus testemunhos, foram pescados em seus corações e almas e no momento oportuno receberam o ensinamento, ou seja, o catecumenato. Mas antes disso, nós não podemos pregar a ninguém, porque fica feio e até assusta. E isso chama-se o proselitismo moderno, que foi fruto da sola escritura, fruto do protestantismo. E, infelizmente, o protestantismo fez um grande desfavor à humanidade atual. O ateísmo moderno existe porque um dia os protestantes, desde a Idade Média, do século XVI, começaram a pregar o suposto evangelho às nações. Qual foi o resultado? Todas as nações do mundo atualmente estão jazendo no ateísmo. Isso está aí o fruto de que nós não podemos falar antes de adquirir força e poder para falar aquilo que nós supostamente estamos a viver. Uma coisa é pregar entre nossos irmãos, discutir coisas boas, discutir a palavra de Deus entre quem já é ortodoxo. Para quem não é ortodoxo, temos que dar apenas as nossas orações, o nosso silêncio, a nossa ousadia e tentar dar o exemplo vivo do reino dos céus. E é isso que ocorreu. Em todas as gerações, quando alguém se torna seguidor de Cristo,
abandonam o mundo inteiro como os monges abandonaram, até se oferecendo como sacrifício de uma ovelha imolada, como o rito da tonsura. Quando uma pessoa vai receber um grande esquema no ofício monacal, é dito: tu que vens agora para o chamado apostólico. Novamente, reitero que, portanto, aí temos na vida monacal estritamente o exemplo vivo que atrai pessoas. Quantas cidades do mundo foram fundadas? Por quê? Porque as pessoas eram atraídas de suas redondezas, suas cidades longínquas e até de outros países. E onde existiam monges orando, onde os monastérios eram fundados e celas, as pessoas queriam viver mais próximo desses monges. Mesmo leigos, mesmo casados, mesmo famílias, crianças, velhos, avós, porque queriam estar mais próximo de locomoção para adquirir conhecimento, para ver as liturgias maravilhosas dos monges. E então cidades eram automaticamente até fundadas. Quantas cidades em toda a Europa Ocidental, Europa Oriental, do Egito, na Ásia, na Mesopotâmia, quantas cidades existem hoje por causa da fundação dos monges? Onde estava o mosteiro, paróquias eram estabelecidas primeiramente ao redor dos monastérios, e essas paróquias atraíam pessoas para mudar de países e cidades, e aí nasciam cidades, porventura, da vida monacal. Mas além dos monges, todos nós, em nosso trabalho, com nossos vizinhos, com nossos familiares de carne, conforme possuímos testemunho vivo do reino dos céus, automaticamente nosso Senhor vai nos dando força espiritual para atrair pessoas para aquilo que é a sua igreja, através quando colocamos, em primeiro lugar, em prioridade máxima, Cristo e os seus mandamentos. E isso é que se dá o cumprimento de aqueles que me seguirem, eis que farei de vós pescadores de homens. E isso ocorreu e ocorrerá até o fim, enquanto haja mundo. E no exemplo de hoje nós temos santos locais em que cada igreja local, onde foram estabelecidos seus santos, automaticamente multidões vieram para também poderem celebrar a adoração ortodoxa a nosso Senhor. Nós, pelo Tempicon do Monastério da Santa Transfiguração em Boston, hoje comemoramos, por exemplo, santos locais venerados no Monte Athos. Também, por termos sucessão apostólica também dos russos, comemoramos santos locais da igreja russa. Mas antes de tudo, quero vos dar breves palavras sobre os santos que já existem, ainda que nós não temos oficialmente uma sintaxe bem estabelecida sobre os santos da América, ao menos pelos sínodos ortodoxos e canônicos, nós não temos ainda uma sintaxe perfeita sobre quais serão ou não os santos que podem ou não entrar daqueles que são a sintaxe dos santos da América. Isso está sendo ainda produzido com o tempo. Há algumas discussões e debates sobre qual é o santo da América que entra ou não entra. Por exemplo, alguns indubitáveis entram nos santos da América, que floresceram aqui, neste continente, pelas ações deles, pelo martírio deles, que nós hoje estamos aqui, também sendo atraídos à Igreja Ortodoxa, latinos que somos. Esses santos, por exemplo, são o Patriarca Tikhon, que era chefe da missão norte-americana e depois voltou para a Rússia e foi eleito patriarca, mas deixou uma missão bem estabelecida, reinaugurada. Antes de todos, o primeiro santo ortodoxo da América, São Germán do Alasca. Depois, os mártires que seguiram São Germán, como São Juvenal, São Pedro Aleuta, que foram martirizados até mesmo por católicos espanhóis, franciscanos, que mataram, assassinaram a sangue frio aos mártires da América, no Alasca, da América do Norte. E depois nós temos também inúmeros outros santos que foram florescendo na América, e esse sangue que aí jorrou, escorreu e pôde adubar essa terra da América para que futuramente outras espigas nascessem. E essas espigas, esses frutos, somos nós. E como o pai se realiza através da eleição dos seus filhos, a realização de um pai não termina em sua vida. O pai vai se realizando quando ele vê que a sua geração, a sua prole, passa a lhe dar uma prosperidade vicária. E isso se dá em relação aos mártires da Igreja da América, em relação aos santos missionários da América, como o próprio Santo Inocêncio do Alasca, um grande bispo que era um homem um padre casado, depois viúvo, que foi sagrado bispo, para estabelecer uma boa missão institucional na América do Norte, no Alasca. E, portanto, esses maravilhosos santos estão todos eles germinando e continuam a germinar na América, como São Florete, Nova York, São João de Xangai e São Francisco. As pessoas morreram aqui, se santificaram aqui, se tornaram incorruptas e confessoras contra todo o comunismo aqui.
Foi daqui que os gregos e russos puderam receber sucessão após o dragão vermelho vomitar o rio de lava através do ecumenismo, do novo calendário e da religião do anticristo que já está em voga. Foi daqui, da América, que nós temos hoje capacidade de todo mundo ainda se proclamar verdadeiros ortodoxos para quem queira. Foi daqui que nós temos o exemplo de como a nau da Igreja Ortodoxa, a partir de agora, deve ir em que direção? E não ao ecumenismo, não ao modernismo, não ao inovacionismo, não ao novo calendário, não ao filetismo, mas a uma igreja local, apostólica, que traduz os seus documentos para a sua língua vernácula, como São Germán traduziu tudo para aquilo que era o idioma leuta, como nosso Serafim Rose, beato, traduziu quantos inúmeros textos do russo para o inglês, do inglês para o russo e vice-versa, através dos frutos dessas pessoas. Automaticamente outra geração vai colhendo, porque uma geração é que semeia, outra é a que colhe. E nenhum louco pode considerar-se digno de plantar e mesmo colher em vida. Ao menos na colheita física e biológica isso é possível. Da colheita espiritual, nós apenas temos que, pelo exemplo dos santos da América, entender que como São Germán, o que é que São Germán fez? Em sua vida apostólica, sendo um monacal, uma pessoa que, sendo um apóstolo, pôde atualizar o chamado do apostólico. Eis que farei de vós pescadores de homens, largai tudo e segui-me. Pois bem, São Germán abandonou tudo, abandonou sua pátria, abandonou Valaam, atualizou-se o chamado apostólico, foi ser monge e alistou-se naquilo que era a missão, abandonando seu amado novoado, seu amado Valaam, fugiu para aquilo que era a missão de um batedor, de um valente guerreiro, para abrir caminho para novas pessoas que quisessem evangelizar a América, que estava naquele momento, a parte do Alasca, ainda era patrimônio do Império Russo. O que São Germán fez? Ele começou a pregar o evangelho ortodoxo para os aleutas pagãos? Ou para as missões católicas que já existiam no Alasca? Não. Ou para os protestantes que já viviam ali? Também não. O que ele fez? Encerrou-se por 40 anos em uma caverna. Construiu uma cabana, um esbá, e aí orou, jejuou, sofreu e venceu o demônio dia e noite em oração e jejum. E depois, após 40 anos, os primeiros frutos de oração e jejum começaram a surgir. As pessoas eram atraídas por aquela paz, aquele amor, aquela doçura que jazia em torno de sua cela, de seu esbá, sua cabana, e passaram a perguntar quem era esse velhinho. E ele começava a tratar com elas, naturalmente, elas sentiam muita paz. Mulheres que eram espancadas pelos maridos alcoólatras, aleutas, buscavam refúgio nele, ele curava os matrimônios, curava os enfermos, dava o seu testemunho vivo como um homem pacífico que adquiriu a paz. Naturalmente, no momento oportuno, quando estavam preparados e pediam para saber que tipo de Deus ele adorava, ele explicava quem era Cristo. E se acaso alguém quisesse adorar o mesmo Deus que Germán, o seu grande amigo, então queriam, através de serem amigos de Germán, passar a ser amigos de Cristo. E através disso, iniciou-se aquilo que é a igreja local da América, como hoje nós temos muito bem instituída, a Santa Igreja Católica Apostólica em Norte América. Na América do Norte, que é justamente o nosso sínodo, a Santa Igreja Ortodoxa Róquida, ou seja, Santa Igreja Ortodoxa da América do Norte, da América do Norte. Ou seja, não para americanos, não para gregos, não para russos, não para búlgaros, para todos que estão na América do Norte. Temos continuação daquilo que é o legado de São Germán, porque traduzimos os ofícios e os escritos patrísticos todos os dias à língua acessível ao idioma vernáculo, para que as pessoas possam ter esses frutos dessa missão da América, que é ter a linguagem patrística. Nem gregos e russos hoje em dia conhecem mais. As pessoas nem leem mais os Santos Padres. Então, nós, tendo pessoas em língua portuguesa, espanhol, inglês, francês, tudo traduzido para nós de maneira acessível, é uma grande honra. Basta que agora leiamos os Santos Padres, coisa que inclusive está fora de moda. Ninguém mais quer saber de ler os Santos Padres. As pessoas são ignorantes. Como está fora de moda a lei patrística, acabam recebendo interpretações calvinistas, interpretações luteranas, interpretações dos renovacionistas da própria Igreja Católica, e passam a, sendo ortodoxos, terem mentalidade heterodoxa. Portanto, esse é um grande legado que nós temos. Estão vendo aí o grande fruto de quando uma pessoa vive um estilo de vida, não baseado na pregação, mas baseado no segmento de Cristo, dentro de seu coração, da janela de sua alma, jorrará luz. E essa luz, essas redes invisíveis de graça, capturam os corações e almas das pessoas como homens que estão caindo nas redes dos apóstolos em todas as gerações. E é daí que essas pessoas depois, claro, as pessoas é puxadas, o puxar da rede e o costurar das redes para que os peixes não saiam fora, aí sim, aí inicia-se o que é a pregação verbal, que significa puxar a rede
para que os peixes possam vir até a igreja e depois costurar as redes, ou seja, constante lida do catecismo, da paternidade espiritual, do carinho, da atenção que nós vamos dando aos filhos quando eles vão chegando na igreja. Então isso é o costurar das redes para que não se estoure e os peixes voltem para o mundo, ou seja, para o mar tempestuoso. Tudo isso foi atualizado daquilo que é, portanto, chamado apostólico monacal de São Germain, mas também todo cristão ortodoxo, sendo casado ou não, leigo ou não, solteiro ou não, se vive esse chamado em seu coração, colocando Cristo e a prioridade dos mandamentos como cerne de sua vida, automaticamente irá atrair pessoas no tempo oportuno para a igreja ortodoxa. E é isso que trata-se, portanto, a loucura da pregação, da qual São Paulo diz. Eis que a loucura da pregação é a própria cruz. Loucura para os que se perdem, mas para nós é a glória e sabedoria de Deus. Portanto, meus amados cristãos, nós felicitemos aos outros pelos santos locais que hoje comemoramos, tanto do Monte Athos como os dos santos russos, e também como os santos que floresceram na América. Que Deus conceda que um dia possamos ter muito bem clara qual é a sintaxe, o que Deus quer apresentar de clara a festa dos santos da América de maneira bem estabelecida, em seus santos, como Germão, Juvenal, Pedro Aleuta e tantos outros que foram florescendo ao longo dos últimos séculos, e especialmente, quem diria, até nos meados do século XX, e Deus queira que também santos sejam gerados e floresçam no século XXI. Portanto, meus amados cristãos nossos, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos de, pelas orações desses santos, também nós temos um modo de vida no qual Cristo e os mandamentos são a prioridade. E que, tendo a prioridade de Cristo e os mandamentos, ao mesmo tempo sejamos dignos de sermos feitos pensadores de homens. Para todos sempre. Amém. Amém.